noite, irmãos. Tudo bem com vocês? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos os irmãos nesta noite da esperança da IPI da Vila. Irmãos, vamos curvar as cabeças, fechar os nossos olhos e pedir entendimento e sabedoria ao nosso Senhor Deus na leitura e na meditação desta noite. Senhor Deus, nosso Pai Celestial, graças te damos, ó Pai, por esta noite maravilhosa em que nós estamos aqui reunidos entre irmãos, entre família, para louvar, exaltar e adorar o teu nome, Senhor Deus. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bondoso, um Deus de misericórdia, um Deus que ama e cuida de nós, ó Pai. Nós sabemos, Senhor Deus, das nossas lutas e sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, Senhor Deus, e por isso nós clamamos a Ti, Senhor Deus, para que o Senhor venha falar conosco, falar aos nossos corações. Te pedimos, ó Pai, humildemente, que as palavras das Sagradas Escrituras possam arder nos nossos corações, Senhor, para que nós possamos fazer a Tua obra conforme o Teu querer, ó Pai. Com a certeza do perdão dos pecados pelos méritos de Jesus Cristo, com a certeza da intercessão do Espírito Santo, é o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a Bíblia no livro de Lucas. Nós vamos ler o capítulo 2, dos versículos 1 até o versículo 20. Lucas 2, do versículo 1 ao 20. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se. O primeiro recenseamento, foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 8. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis aqui vos trago uma boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. E foram apressadamente, e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo-o, divulgaram o que lhes tinham sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Amém. Irmãos, vocês gostam do Natal? Eu particularmente gosto muito do Natal. Eu nasci numa família cristã, e Natal significa realmente para mim a vinda do meu Salvador aqui na Terra, a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo Senhor. Deus vem à Terra através da encarnação de um bebê, de uma criança, um propósito, uma grande missão de salvar a humanidade, de salvar os seus, né? E é muito bom celebrar o Natal, porque Natal me lembra união, me lembra família, me lembra
amigos. Natal lembra comida, Natal lembra comemoração. Muitas pessoas não gostam do Natal. O fato é que, gostando ou não, o Natal é comemorado em todo o mundo, em diversos países. Cada vez mais a gente vê o Natal sendo divulgado com antecedência, por uma questão errada, uma questão comercial aí que está envolvida. Antigamente a gente via no início de dezembro o Natal aparecendo, os símbolos do Natal que foram incorporados no decorrer dos anos. Não vou entrar aqui no mérito do Papai Noel, porque Papai Noel é um símbolo comercial. O fato é que agora em novembro a gente já vê os anúncios e vendas de Natal. E pasmem, irmãos, esse ano eu estava em outubro passando, não me lembro aonde, mas eu vi um anúncio, eu falei, meu Deus, estamos em outubro e já estão divulgando o Natal. Mas vamos nos ater aqui no verdadeiro sentido do Natal. A passagem do nascimento de Jesus com detalhes, você pode ver no livro de Lucas 2, que é o que a gente leu aqui, e também no início do livro de Mateus. Tá? João trata da vinda de Jesus de um modo poético, mas nós vamos nos ater aqui na meditação com os acontecimentos que de fato estão registrados. No livro de Lucas mostra como Deus age na história, irmãos. Isso é muito interessante. Os primeiros versículos de Lucas 2, ele conta a história de que havia um imperador chamado César Augusto. Quem foi César Augusto? Ele foi o primeiro grande imperador de Roma, com grande poder supremo. Roma existia na forma de república, mas foi o César Augusto, com o aval do Senado, que estruturou Roma como um império. E daí Deus age na história e Deus cria uma situação para que as suas profecias sejam cumpridas. Jesus, eu gosto de pensar em Jesus com toda a Bíblia se referindo a ele, seja de uma forma direta através dos profetas, seja de forma indiretas com palavras e elementos que simbolizam a vinda de Jesus. Mas o fato é que, por exemplo, em Miqueias 5:2, séculos antes do nascimento de Jesus, acho que é cerca de 700 anos, eu sei que é mais de 500 anos, já se falava que o Salvador iria vir à Terra para nos salvar. Se você abrir Miqueias 5:2, conta o seguinte: Belém Efrata, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio farei sair aquele que será o rei de Israel. Ele será descendente de uma família que começou em tempos antigos, num passado muito distante. Se você ler a genealogia de Jesus Cristo, você verá todos os antepassados e você verá que Jesus é de fato da linhagem de Davi, a quem recebeu a promessa de um reino perene. E na outra genealogia, eu não quero entrar no mérito aqui, porque também existe essa discussão teológica de que uma genealogia seria de José, a outra seria de Maria, porque os nomes não batem. Uma vai até Davi, a outra vai até Adão, filho de Deus, para mostrar que Jesus está ligado desde o início à criação. Mas o fato é que nesse contexto havia uma profecia dentre inúmeras de que muitos séculos depois o nosso Salvador iria nascer. E o mais estranho, irmãos, aqui nós temos um detalhe, que é um detalhe muito interessante para nos ensinar como Deus age na história. Maria e José, descendentes de Davi, da cidade de Belém, eles não moravam em Belém, eles moravam em outra cidade. Se você pegar aqui o início dos versículos do capítulo 2 de Lucas, olha o que conta. Versículo 3, todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também subiu da Galiléia, da cidade de Nazaré, para a Judéia. Ou seja, ele não morava aqui na Judéia, ele morava na Galiléia, ele morava em Nazaré.
e ele subiu para a cidade de Davi, que é em Belém, onde a profecia dizia que o Salvador iria nascer. A profecia dizia que iria nascer em Belém, tanto que em Miqueias nós lemos que o profeta fala: Belém, você é uma das menores cidades de Judá, mas do seu meio eu farei sair aquele que será o rei de Israel. Como Deus age na história, irmãos? César Augusto, o maior imperador, faz um decreto para todo mundo recensear-se. Isso era muito comum na época dos reinados. Se fazia um censo para saber quem você era, com quem era casado, quantos filhos, quantos bens, para fins de impostos e para fins de militares, para alistamento militar. Neste caso aqui, de Israel, não era para militar, porque não há registros, pelo menos eu não tenho conhecimento, de que os judeus serviam ao exército de Roma. Mas o fato é que Deus agiu na história fazendo com que houvesse um recenseamento. E o Filho de Deus, através da Virgem Maria, que ela já estava grávida, ela já tinha recebido o anjo, ela é movida, ela e seu esposo José, a irem até a cidade de Belém, né? Isso é maravilhoso, Deus no controle da história. Eu gosto muito de pensar nisso. Eu sempre falo nos nossos estudos na escola dominical que nós passamos por dificuldades, por lutas, por aflições, isso é bíblico, Jesus nos alertou, mas que você sempre tem que parar e respirar e pensar: Deus está no controle, Deus tem o melhor para mim. Ainda que eu passe por uma situação ruim, ainda que eu viva uma tristeza, Deus está no controle da história. Aqui, na história de Jesus, você pode ver que o homem mais poderoso do mundo, César Augusto, ele era o imperador de Roma. Roma era o local o império que conquistou muitos povos. Se você catar os mapas, praticamente a Europa inteira. Deus usa um líder mundial para fazer o teu querer. O homem mais poderoso da história naquela época, Deus usou para fazer a sua própria vontade. Por quê? Porque Deus está no controle, né? Não há evento político, não há ninguém que possa virar para Deus e perguntar o que ele possa fazer. Isso está nos Salmos. Fazendo um parênteses aqui, se você catar outro pedaço da história, que vai tratar dos magos, que seguem a estrela, eles vão parar perante o rei Herodes de Israel. Rei Herodes, um rei malvado, um homem ruim, que ele não era o rei verdadeiro de Israel, mas ele estava ali porque ele foi colocado. Diz os registros históricos que era um homem doido, um homem lunático, um homem com mania de perseguição. Mandou matar a esposa, que se chamava Mariane, achou que a esposa estava ali fazendo algum tipo de traição no sentido para tomar o seu reino. Mandou matar, depois se arrependeu. Diz os registros que ele mandou construir diversos monumentos em homenagem a ela, mas que cada vez mais ele se tornava mais doido. Mandou matar seus 3 filhos, 2 filhos ele tinha com a Mariane. E também você pode ver que quando ele descobriu que os magos estavam atrás do rei de Israel, da criança que havia nascido, por uma tristeza, este rei de Israel, Herodes, louco, mandou matar crianças, né, de 2 anos para baixo, porque não se sabia ao certo quando nasceu. Isso mostra que no meio das tristezas nós temos um Deus para nos agarrar e confiar nele, ainda que tristezas, fatalidades aconteçam. Nós não nos alegramos com qualquer tipo de fato, né? Nós choramos com os que choram, nos alegramos com os que se alegram, mas Deus está no controle. E até mesmo esse fato da morte das crianças do rei Herodes também já havia sido objeto de profecia pelo profeta Jeremias, e Deus já sabia disso. Deus está no controle na história e nós temos que confiar nele, irmãos. Voltando para a meditação, cientes disso que Deus está na história, é muito bom reconhecer a grandiosidade de Deus. Natal é isso. Natal nós reconhecemos como Deus é grande, como Deus é poderoso, como o seu amor por nós
é grande. Nós não merecíamos o perdão, nós não merecíamos a salvação, mas Deus manda o seu único filho para nos salvar. Como Deus é bom e como é bom reconhecer a grandiosidade, a majestade e a glória de Deus. Daniel, se você abrir a Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, quando Deus abençoa Daniel perante Nabucodonosor e ele revela sonhos, Daniel reconhece isso e ele agradece porque ele sabe que Deus está no controle. Olha o que diz o versículo 19 do capítulo 2 de Daniel. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Disse Daniel: seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder, e é ele quem muda o tempo e as estações e remove e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios, entendimento aos inteligentes. Irmãos, olha que Deus poderoso. Ele é o dono da sabedoria, ele estabelece reis, ele derruba reis, ele constitui novos reis. Então toda autoridade, não importa se você gosta de fulano A ou ciclano B, se você gosta de um candidato de outro, se é a favor de um reinado de outro, de um poderoso ou não, é Deus que coloca toda a autoridade ali naquela cadeira sentada. O nosso papel é orar pelas autoridades. O nosso papel é que diante dos nossos desafios e lutas, que nós temos um Deus no controle. Ele estabelece reis, ele derruba reis. Em Provérbios 21, fala que o coração do rei é como um rio, como correntes de água. E Deus joga para lá e para cá, para a esquerda, para a direita. Deus faz o que quer com o coração do rei. E assim ele fez com César Augusto. Ele fez com que o coração fizesse um decreto, e isso teve implicações diversas na história. Se a profecia era que Jesus tinha que nascer em Belém, os pais dele foram para lá. Então Deus está no controle da história. O outro versículo, além de Provérbios 21, que eu queria que os irmãos meditassem, é sobre Tiago 4. O livro de Tiago 4 diz o seguinte, irmãos. Só tenham paciência comigo aqui, que minha Bíblia não tem aquele negocinho do lado. Tiago 4. Ele fala sobre o Espírito Santo e o amor de Deus. Nós temos que confiar no amor de Deus. Por quê? Porque é no amor de Deus que eu aprendo a confiar em Jesus, confiar no Senhor e saber o que Ele tem de melhor para mim. E se eu não sigo isso, eu estou seguindo o mundo. E se eu sigo o mundo, se eu sigo os prazeres do mundo, isso entristece o Senhor. Olha o que ele fala no versículo 5. Você supõe que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que ele fez habitar em nós? O Espírito tem ciúmes em vão? Né? Antes, ele dá maior graça pelo que diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Versículo 7. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Irmãos, muitos são as batalhas, mas nós temos que nos sujeitar a Deus. Nós temos que saber que Ele está no controle da história. Né? E daí a gente caminha para a segunda parte dessa história do Natal. Ela é muito rica em detalhes, mas nosso tempo aqui é curto. A segunda parte é sobre as pessoas a quem Deus quis dar a boa notícia. Né? A partir do versículo 8, conta que haviam pastores ali cuidando de ovelhas na calada da noite. E Deus manda o seu anjo para dar a boa notícia, a boa nova, good news. Quem são esses pastores? Eram pessoas marginalizadas, pessoas do baixo escalão. Sim. Quem trabalha de noite, irmãos? São os ricos, empresários, poderosos, deputados, políticos? São os seguranças, os vigias? Esses pastores estavam ali vigiando as ovelhas para não serem atacadas. E olha a lição por trás disso. Quem é que ataca? É o inimigo, é o lobo, é o devorador. Esses pastores estavam ali humildes, trabalhando na vigília da noite,
e Deus manda seu anjo. E eles ficam aterrorizados. E daí o anjo diz: calma, calma, não fiquem com medo. Essa notícia ela é para todo o povo. Olha o que diz o versículo 9: ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse, versículo 10: não temais, eis que trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. O nascimento de Jesus é uma notícia boa, de grande alegria para você, mas também é uma notícia maravilhosa para toda a sua família, para todos os seus familiares. Infelizmente, muitos cristãos não têm a família completa cristã. Nosso papel é orar para que Deus alcance, para que tenha misericórdia dos nossos familiares. Nós temos amigos que são amigos do coração, mas não compartilham às vezes o mesmo Deus. Nosso papel é orar para que Deus alcance, falar de Deus, né? Eu sou contra falar, você prega só com o seu exemplo. Não, nós temos que falar também. Peça a Deus sabedoria para saber qual é o momento certo para falar de Deus. E Deus vai te iluminar. Deus fala com voz audível aos nossos corações, aos nossos ouvidos. E o que eu queria dizer aqui, irmãos, tocando nessa segunda parte da história? Deus escolhe os humildes primeiramente. Ele não escolheu Herodes, ele não escolheu o imperador de Roma para dizer que o Filho de Deus, o Filho do Senhor da criação estava vindo à Terra. Ele escolheu os humildes, os pastores, né? Isso é muito importante. Quem que ele escolheu para ser o pai e a mãe? Ele escolheu pessoas da alta sociedade? Sim, José e Maria, eles eram da linhagem davídica, mas eles não eram pessoas da alta sociedade, eles não eram pessoas influentes politicamente. Deus escolhe os humildes, e no meio de uma sociedade hoje que cada vez mais busca as altas, como que eu posso dizer? Buscam os glamoures, as vaidades, as grandes coisas caras, coisas poderosas, coisas grandiosas e esplêndidas. Ninguém quer saber hoje em dia das coisas simples, né? Ninguém quer saber das coisas pequenas e simples. Nosso Senhor Jesus, o Filho do Todo-Poderoso, não nasceu num palácio, nasceu numa estalagem. Algumas versões bíblicas falam que o lugar que Jesus nasceu era uma caverna. A gente não sabe se ali era um depósito, um lugar para guardar animais. A gente não sabe se tinha uma família pobre ali que não tinha um espaço para guardar animais, também estaria ali bebendo, que era o contexto de muitas famílias da época. Mas o fato é que ele não tinha nenhum bercinho, foi colocado numa manjedoura. Uma manjedoura é um pedaço de pau ali onde colocava comida. Talvez limparam ali, enrolaram a criança num pano e botaram onde os animais comiam. Manjedoura é isso. É um grande recipiente ali de madeira que se você coloca o alimento para que os animais possam se alimentar. Ele foi colocado numa manjedoura, sem nenhum luxo, sem nenhum tipo de marca, de grife, sem nenhuma ostentação. As pessoas seguiam a sua vida ali corriqueira naquela noite. Aquela noite não foi uma noite especial naquela época. As pessoas seguiam as suas vidas e algumas pessoas receberam a boa notícia, a boa nova. E correram para adorar o Senhor. Os magos foram em direção, os pastores também. Chegaram lá, viram a criança envolta em panos e o adoraram. Os magos, que não, a propósito, não eram reis, eles eram magos, não se falam também, a Bíblia nos fala a quantidade desses magos. Nas histórias, teatros e representações, dizem que são 3, mas por causa dos 3 tipos de presente, mas não se sabe. Esses magos buscaram durante anos, esperando ali com fé, olhando para os céus, porque não se sabia quando Jesus ia nascer. Dizem que eles vieram do território da Babilônia, tendo os aprendizados desde ali do período de Daniel. Mas imagine, irmãos, que diligência buscar ano após ano, buscar sobre a vinda de Jesus, até que ela veio. E eles puderam ir lá, comparecer e louvar.
São essas pessoas, irmãos, que Deus quer estar com as pessoas humildes, porque a Bíblia está repleta de ensinamento de que Deus não gosta dos soberbos e dos orgulhosos. Isso é uma lição para todos nós. A mensagem do Natal é uma mensagem simples. A vinda do nosso Senhor e Salvador. Ele veio ao mundo sem nada, sem luxo. Ele veio ao mundo numa família simples. Ele mais serviu quando ele era o ser divino que deveria ser servido por todos. Um homem que nunca pecou, que morreu sem ter pecado pelos nossos pecados, condenado injustamente. No Natal, nós celebramos a vinda do nosso Senhor e Salvador. Eu gostaria, irmãos, que você pensasse nisso, em oração agradecesse por esta noite especial. Principalmente quando você estiver ali na ceia, com a família, com as risadas, pense que tudo aquilo só existe porque você é salvo. Graças a Deus, porque você tem um Deus amoroso e misericordioso que escolheu dar a sua própria vida pelo seu próprio Filho para nos salvar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Como é bom ter um Deus amoroso e pensar que Ele é um Deus misericordioso e um Deus de amor. Amados, vamos fechar os olhos? Senhor Deus, nosso Pai Celeste, graças te damos, ó Pai, por esta noite maravilhosa. Senhor Deus, que amor é esse? Agradecemos a Ti, Senhor Deus. Obrigado por falar conosco, para dizer nesta noite que nós temos que confiar em Ti. O Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Senhor dos Exércitos. Como é bom ouvir que o Senhor é o Senhor dos Exércitos, ó Pai. Todos os exércitos estão à sua disposição. O Senhor comanda tudo, o Senhor está no controle da história. O Senhor está sentado no mais alto trono, no reino celestial, ó Pai. Nós damos graças por isso. Tu sabes de todas as nossas lutas, nossas dificuldades, mas isto não é nada perto do relacionamento que nós temos contigo, Senhor Deus. O Senhor nos ensina, o Senhor nos protege. O Senhor está conosco todos os dias. Agradecemos a Ti por este momento especial. Esteja com cada família aqui que está ouvindo esse estudo e com as famílias que irão ouvir, Pai. Esteja com cada filho Teu, ó Pai. Que neste Natal nós possamos aprender mais de Ti, meditar da Tua palavra e ter uma vida conforme o Teu querer. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu venho a Ti, atraído por amor. Estava morto, mas me deste vida. Cego eu era, mas agora meus olhos te veem. Afundado no pecado, mas o Senhor me resgatou. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita, redenção. Eu venho a Ti, atraído por amor. Estava morto, mas me deste vida. Cego eu era, mas agora meus olhos te veem. Afundado no pecado, mas o Senhor me resgatou. Tua cruz,
satisfeita. Redenção, tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita. Agora reconciliado estou, em Jesus nova vida tenho. Sua graça me alcançou, me libertou. Para ti eu vivo, pelos méritos de Jesus, pelo teu imenso amor. Agora posso ver, nova vida tenho em ti, meu Salvador. Pelos méritos de Jesus, pelo teu imenso amor. Agora posso ver, nova vida tenho em ti, meu Salvador. Tua cruz, tua morte, minha salvação, justiça satisfeita.